Oi, pessoal. Estou mais uma vez aqui na Rádio Mundial. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo. Estou aqui no estúdio me preparando. Vou arrumar aqui a câmera. Tá, não sei se tá frio, mas acho que tá mais calor, né? Tiro. Peraí, gente, um segundo. Pronto. Melhorou. Passe a vida por ele não ter pai. Tem gente que o pai morreu quando era criança, mas cresceu uma boa imagem do pai. Pessoal, lembrando que agora, em julho, nós temos as nossas 2 viagens para Machu Picchu. Finalzinho de julho, nós temos também São Tomé das Letras. Ainda tem São Tomé das Letras, se eu não me engano, nós temos 5 vagas só. Somente 5. Então, se você quer ir comigo, Cristina Long, para São Tomé das Letras, manda lá um WhatsApp para Gabi, se inscreva logo, faça a sua reserva, porque nós temos só 5 vagas, hein, gente? Nós vamos começar aqui o programa ao vivo daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos. Se você tiver alguma pergunta específica para mim, deixa aí a sua pergunta, eu respondo. Agora eu tenho alguns minutinhos, ou eu respondo depois. Oi! De alguma maneira teve uma mãe dura, que não conseguiu ter a sua maternidade plena com essa criança, ou que se afastou de alguma forma, também pode gerar uma insegurança. Então, tudo isso é possível ser trabalhado. Hoje a gente vai falar sobre como se soltar, como fazer as coisas acontecerem, por que as pessoas perdem força, por que as forças são tão importantes. As pessoas que perdem força ou que não sentem que têm força são as pessoas que, no fundo do fundo, elas se sentem emocionalmente desorganizadas e perdidas porque elas não conseguem entender o que elas precisam fazer. E muitas dessas vezes essas pessoas não entendem porque está faltando a parte do olhar, para elas entenderem o que realmente é importante. Então fiquem ligadinhos aí, a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, que é um tema extremamente interessante. O programa no YouTube, ele está disponível lá para você. Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Se inscreva no canal. A gente também tem curso básico de constelação no final de semana. Temos formador fantástico acontecendo agora no final desse mês. Curso de introdução à PNL. Oi. Também tem esse final de semana um outro. Tudo isso no 11 2361 5000, site. Oi, Ana, escreve aí um pouquinho, se você puder, o que está acontecendo. Ou então escreve lá no grupo de terapia. A gente tem um grupo de terapia, gente, no WhatsApp. É um grupo que não paga nada para participar. Quem quiser participar desse grupo de terapia, lá vocês podem fazer as perguntas relacionadas a coisas da vida de vocês no geral. E eu vou fazendo uma orientação assim que eu posso. Para entrar nesse grupo, tem que mandar um WhatsApp lá para Gabi. O nosso WhatsApp é 969657748. Geralmente, nesse grupo, eu entro uma vez por dia, respondo. E aí, entro só no dia seguinte. Tem dias que eu não tenho... quando eu tô com a minha agenda muito cheia, eu não entro. E tem dias que eu tenho mais tempo. Então, Ana, escolhe. Então, se quiser fazer a pergunta por lá, entra no grupo e faz a sua pergunta por lá. Ou se você quiser deixar a pergunta aqui... A gente está entrando no programa daqui uns 2 minutos, 3, 2, e se não eu respondo depois. Oi, Danilo, tudo bem? Eu lembro de você. Como você tá? Tudo bem com você? Eu não entendi exatamente o que você falou, porém, trabalho feito um camelo. Ah, você trabalha feito um camelo, entendi. Ana, nesse caso eu preciso entender se existe uma organização, se você está sabendo lidar com dinheiro realisticamente, que, por exemplo, às vezes a pessoa troca 6 por meia dúzia. Tem que ver realmente se vale a pena financeiramente, se você tem esse retorno financeiro no seu trabalho. Então, você teria que analisar direitinho e ser muito realista, porque às vezes o dinheiro, por exemplo, às vezes a pessoa, ela vende muito, mas ela gasta muito para poder manter a venda. Então, não vale a pena. Então, teria que analisar direitinho. Que bom, Danilo, fico feliz. Vai entrar agora, Tomás? Já? 2 minutos?
2 minutos, pessoal. Vou mostrar o Tomás pra vocês. Outro dia perguntaram quem era o Tomás. Fala oi aí, Tomás. Oi. Ó, gente, esse é o Tomás aqui da técnica. Eu estou aqui no estúdio, ao vivo. A gente faz parte de um aquário, né? Fica dentro de um aquário. Meu marido tá aqui também. Fala oi, Jorge. Olá. Tá ali no WhatsApp dele, enquanto estiver funcionando. E eu vou virar aqui de novo pra mim. De novo. E aqui atrás, ó, gente, tem uma sala. É que a pessoa que fica lá consegue ver a gente que não consegue ver essa pessoa. Não sei, então, se tem alguém lá. Eu acho que não. Agora eu acho que não. Mais um minutinho, gente. Então, Ana, analisa direitinho o que está acontecendo. Sai da parte emocional e vai para a parte racional. Quando a gente vai para a parte racional, a gente fica mais atenta. Quando a gente está muito no emocional, só sentindo, só percebendo o problema, a gente acaba estando ali no mecanismo todos os dias, que é um mecanismo meio automático, e aí você não para ver realmente o que você precisa entender. Então, olha direitinho. Isso significa colocar no papel as contas, significa deixar muito, assim, claro, né, o que está acontecendo e tomar uma decisão, né? Então, será que eu ganho, mas eu não sei gastar? Ou será que eu acho que eu ganho e eu não ganho? Ou será que eu ganho e, além de não saber gastar, eu ainda me enrolei, né? Teria que ver se a questão é puramente financeira, se envolve a organização, né? Geralmente envolve a organização, ou se tem alguma outra causa. O pessoal tá entrando aqui no estúdio. Vou pegar aqui o microfone, já tava esquecendo do microfone, gente. Obrigada. Pronto, gente. Vamos entrar. Prontinho, gente. Depois um silêncio aí, né? Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre força emocional. O que será que faz você se manter naquilo que você precisa? E o que será que faz algumas pessoas, talvez este seja o seu caso, a não terem força, a conseguirem ir somente até um certo ponto? Gente, é muito comum isso. Eu tenho recebido alguns clientes e eles tiveram, alguns desses clientes, algumas coisas em comum. Então, por isso, eu trouxe esse tema hoje, força, né? Força emocional, né? No que consiste uma força emocional? Como que a pessoa faz para ter força suficiente para fazer o que ela precisa na vida dela? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa olhar e entender é o seguinte, que a força emocional, ela vem de uma certa permissão interna. Quando a pessoa tem força emocional, ela consegue ir além, ela consegue realmente colocar em prática aquilo que ela deseja, ela consegue passar dos patamares que ela deseja e realmente conseguir resultados bastante interessantes. Agora, quando falta força, o que acontece? A pessoa, ela se sente fraca, muitas vezes ela se sente fracassada, ela tenta e nunca consegue, ela só vai até um certo ponto. E geralmente, gente, essa falta de força vem de uma ideia de uma falta de permissão. Então, esses clientes que eu atendi esses dias, eles têm essa característica. São pessoas, por acaso, eu vou falar especificamente de 3 clientes, 2 homens e uma mulher. Eles têm muita inteligência, eles têm recursos, né, financeiro, recursos em termos de pessoas ali à volta deles, mas eles não sentem mais vontade de ir além. Eles se sentem presos, eles sentem que não tem graça, eles sentem que não
que não funciona, que nada faz sentido para eles. E olha só, em comum, eles têm essa característica de sentir que não tem força. Então, o que acontece com eles que talvez seja aquilo que acontece com você? Gente, essas pessoas, elas não sentem que elas podem ser aquilo que elas desejam. E essas 3 pessoas, elas sentiram que elas tinham que fazer um papel, cumprir um papel na vida delas. E é um papel que elas fazem de uma forma muito mecânica. Então, elas trabalham, elas dão duro, elas têm um resultado até bastante interessante, principalmente no sentido financeiro, mas são pessoas que não sentem nenhum tipo de prazer pela vida, nenhum tipo de sensação boa a respeito do estar na vida. São pessoas que estão ali no automático, no mecânico. Então, se isso acontece com você, entenda que para você fazer acontecer alguma coisa que seja preciosa na sua vida, que você curta, que você sinta, assim, aquela sensação de delícia, né? De delícia por estar na sua vida, por fazer as coisas acontecerem na sua vida, você precisa sentir dentro de você uma permissão. E eu te pergunto, quem tira a permissão das pessoas? Olha que interessante. Várias coisas tiram a permissão. Principalmente quando as pessoas interpretam um dia, normalmente, gente, lá na infância, interpretam que elas não podem ser aquilo que elas querem ser. Sabe aquela história de quando vem um pai e fala, olha, você tá viajando, não faça isso, não faça aquilo. Ou então a criança, ela é muito reprimida ou ela é doutrinada a olhar para a vida de uma determinada forma e não olhar por uma outra coisa. Então, eu tive um caso uma vez de um cara que ele adorava música e tinha realmente muito talento em relação à música, e ele foi doutrinado pela família dele, era uma família alemã, né, bem tradicional. Ele foi doutrinado a simplesmente olhar para a vida de uma forma muito racional. Então, na cabeça deles, né, do pai dele, da mãe dele, dos avós dele, música não era algo que era interessante, não era algo que era visto como uma profissão, não era algo que era visto como uma fonte, inclusive, de dinheiro, né, no futuro. Então, desde pequenininho, quando ele se colocou a gostar de música, ele era sempre reprimido. E ele bateu o pé, ele realmente foi para a área musical, né, ele toca instrumentos, ele trabalha com música. E aí, o que aconteceu? Ele nunca conseguia muito. Ele tinha uma falta de permissão emocionalmente dentro dele de ir além, de passar de um determinado patamar. E a gente fez um trabalho muito interessante no consultório, onde ele tinha um trabalho paralelo à música, mas que também envolvia música, com importação e exportação. E aí, quando a gente trabalhou todas essas sensações de falta de permissão nele, o trabalho dele começou a funcionar de um jeito, assim, excepcional, muito interessante. Então, entendam que a permissão, ela precisa acontecer. E eu vou fazer aqui um joguinho de perguntas para você entender se é o caso, né? Se o seu caso é o caso de você achar que você não tem permissão. Então, vamos lá. Se você acredita que alguém precisa te aprovar, significa que você não sente que você tem permissão. Se você acredita que alguém tem que mostrar para você o caminho, que alguém tem que o tempo todo te julgar positivamente, que alguém tem que dar esse aval para você o tempo todo, provavelmente dentro de você tem uma falta de permissão. E quando a pessoa sente essa falta de permissão, ela não consegue ir além. Então, é um processo muito interessante. Olhar para isso para poder se transformar, né? E o que é se transformar, gente? É tirar de dentro da gente a sensação de impossibilidade, se automotivar, né? É quando a pessoa, ela consegue, ela mesma, decidir o que ela quer e ela mesma se organiza para ir além. E quando a pessoa se organiza para ir além, ela para de codepender do outro, né? Ela para de esperar que o outro aprove, de que o outro ajude, a pessoa passa a ter força. E ela tem uma força que acontece da seguinte forma: de repente a gente ouve falar dessa pessoa e algo interessante aconteceu na vida dela. Então, a gente vê que na pessoa ali algo surgiu. Agora, quando a pessoa ela não tem essa força, ela tem insegurança. E a pessoa que tem insegurança, ela na verdade precisa ela tem uma ideia por trás de que as pessoas precisam aprová-la, né? A pessoa que tem segurança,
ela não precisa de aprovação de ninguém. Então, criar essa aprovação interna, criar essa força para você ir para a sua vida, tem que começar, para que essa criação aconteça, tem que começar por dentro, por aquilo que você sente. Quando a gente entende como sentir, como olhar para a nossa vida, o que fazer, as coisas começam a acontecer. Quem não me conhece, eu sou Cristina Long, eu trabalho com hipnose principalmente, e eu adoro mostrar para as pessoas o que elas precisam fazer. Lá no consultório, as pessoas chegam bastante confusas e geralmente com um problema sério ou com alguma questão assim muito importante para ser olhada. E por acaso também eu trato bastante casos de pessoas assim que tiveram uma vida bem complicada, e é tão interessante que quando a gente interpreta a vida dessas pessoas com um olhar diferente, tira dentro delas, através do método que eu utilizo da hipnose, essas sensações, a pessoa muitas vezes pela primeira vez ela sente que ela tem força para continuar, força para ir além, força para fazer a grande diferença na própria vida. E é aí que a grande mudança acontece. Então é um trabalho muito interessante quando você realmente se dá essa permissão de ir além. Agora, se você sente que você não tem essa permissão, você vai precisar trabalhar justamente nessas sensações que você acaba sentindo que te impedem, seja você mesmo, seja no outro. Então, gente, eu vou deixar o meu site, eu sou Cristina Long, lá no meu site tem as informações sobre todo o trabalho com hipnose que eu faço, eu trabalho com outras técnicas também. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, quem tá dirigindo agora pode botar lá depois no Google, que com certeza vai me achar. E o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. Gente, a hipnose, ela atua de uma forma muito interessante na vida das pessoas, porque ela cria um atalho. A hipnose, ela cria um caminho. Então, quando a pessoa, ela sente que ela não pode, que ela não consegue, ela percebe que é muito difícil, toda essa percepção que a pessoa tem, né, dela mesma e da própria vida que não funciona, é uma sensação. Quando a gente trabalha hipnoticamente com uma pessoa, eu trabalho hipnoticamente com uma pessoa, o que acontece? Eu tiro a sensação de falta de poder, de falta de força. E aí a pessoa consegue olhar para aquilo que é essencial, olhar para aquilo que realmente é importante na vida dela, olhar para aquilo que ela precisa. Aí a pessoa sai do papel errado. E quais são os papéis errados na vida, né? Por exemplo, o papel da boazinha é um papel errado, o papel da vítima é um papel errado, um papel errado também é aquele papel onde a pessoa o tempo todo tá procurando a aprovação do outro, né? Tá na insegurança. Esses papéis fazem as pessoas ficarem presas. Então, para que você mude a sua vida, você também tem que mudar essa relação que você tem com o mundo, que papel você faz com o mundo, como você se apresenta emocionalmente para o outro. Você já parou para pensar que a gente se apresenta emocionalmente para o outro? Então, aquilo que o outro lê na gente, muitas vezes, é como um espelho, né? Um espelho para você mesmo. Se você perguntar para alguém o que as pessoas enxergam em você, e se você tiver coragem de realmente, sem nenhuma crítica, observar, você vai ver que tem muito sentido tudo aquilo. Por quê? Porque normalmente a gente não olha para aquilo que nos atrapalha, a gente quer criar na mente outras coisas. Então, esses papéis que a gente desempenha na vida, esses papéis, né, que a gente faz na vida, a gente faz baseado numa ideia. Então, a pessoa faz, por exemplo, o papel da boazinha. Olha que interessante. A pessoa que é boazinha, a pessoa que faz o papel de boazinha, ela tem uma ideia por trás inconsciente, que é a seguinte. A pessoa, ela, no fundo, ela não acredita que ela tem valor. Então, ela acabou acreditando em algum momento da vida dela que se ela for boa para o outro, se ela ceder, se ela for aquilo que os outros esperam, se ela se colocar do jeito que os outros querem, ela vai ser aceita. E, claro, né, a pessoa que faz tudo pelo outro, ela é aceita. Quem não quer uma pessoa do lado que fica ali o tempo todo fazendo as coisas por você? Então, essa pessoa, ela faz o papel de boazinha, de bonzinho, para ser aceito. Só que isso faz a pessoa perder um tempo gigantesco, né? Porque o bonzinho, a boazinha, acredita que se eu for aceito, o que acontece? Eu vou ser, né, aprovado, eu sendo aprovado, eu consigo o que eu quero.
E aí tem também uma ideia junto a isso, de que é uma ideia de que alguém está me observando. Alguém está me olhando. É como se estivesse alguém ali em algum lugar, algum canto, misteriosamente, anotando tudo que eu faço. E as pessoas têm essa ideia na mente. Olha que interessante. Um dia vão me recompensar por toda a bondade, por toda a paciência que eu tenho com tal situação, com tal pessoa. E, gente, isso não existe. O que existe é a nossa consciência olhando para as coisas. A gente precisa muito realisticamente olhar para a nossa vida, entender por que não acontece as coisas que eu gostaria. Então, quando a gente começa a realmente entender por que não acontece, a gente começa a criar um novo caminho. Porque a gente não faz nenhuma mudança sem realmente, concretamente mudar algo. Só dá para fazer uma mudança na nossa vida se a gente abrir um caminho novo. Se para que eu abra um caminho novo, é preciso que eu deixe de trilhar um certo caminho, né? É aquela velha história do copo, né? O copo, para ele ser preenchido novamente, você precisa esvaziá-lo antes. Porque se você não esvaziá-lo, você está o tempo todo ali com o mesmo conteúdo. Você precisa realmente se livrar daquilo que existe para poder começar uma coisa nova. Claro que isso dá para ser feito aos poucos? Dá. Mas é muito importante que vocês compreendam que fazer acontecer algo diferente na sua vida exige olhar para a sua vida, exige olhar para aquilo que não funciona, exige olhar para como você sente, exige olhar para os papéis que você faz na sua vida. E é isso que a gente faz lá no consultório. Geralmente a gente faz isso em torno de 5 sessões, ou seja, é super rápido, gente, não tem desculpa. E nessas 5 sessões, eu vou mostrar para você o que você não está vendo. Eu me especializei nisso, então eu gosto de trabalhar muito rápido, poucas sessões realmente, e esse ano, gente, fazem 22 anos que eu estou trabalhando como terapeuta, e eu tenho uma característica de ser muito rápida. Por quê? Porque eu vou no essencial, eu não vou ficar ali nas rebarbas, a gente vai no essencial. Então, o que todo mundo ouve no meu consultório, quando chega lá a primeira vez, por mais que a pessoa conte a história dela inteira, eu pergunto para a pessoa o que realmente vai fazer diferença na sua vida. E a gente define isso juntos, ali na primeira consulta. E a pessoa fala, se eu conseguir tal coisa, se eu fizer tal coisa, e é aí que a gente começa trabalhando sentimentos que impedem aquilo de acontecer. Então, é um processo muito, muito interessante. Anotem aí, gente, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. O nosso WhatsApp é 969657748, 969657748. Escreve lá para minha assessora, ela vai responder para vocês, vai te explicar direitinho. Inclusive, eu quero deixar um convite aqui, nós faremos 2 viagens em julho, uma nacional, outra internacional. Então, quem quiser ir comigo para São Tomé das Letras, é um final de semana só, gente. A gente sai na sexta-feira, não perde trabalho nenhum, porque a gente volta no domingo de noite. Nós temos pouquíssimas vagas, nós temos em torno de 5 vagas só para essa viagem, 4 ou 5. Para São Tomé das Letras. Manda lá um WhatsApp para a Gabi que ela vai te mandar as informações. Então, é 969657748. 969657748. E quem quiser ir comigo para Machu Picchu, aproveitar as férias de julho, finalzinho de julho, gente, será super bem-vindo. Machu Picchu é uma cidade, assim, encantadora, misteriosa, porque a gente olha para tudo aquilo lá e sem entender muito bem como que aquilo aconteceu, né? Por que aquilo tá lá daquela forma. Mas é uma viagem encantadora e é uma viagem que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Pode fazer qualquer idade, né? Não tem nenhuma restrição. Então, se você quiser ir com seu marido, com seus filhos, com a sua mãe. É interessante que nas viagens que eu faço sempre tem alguém que leva uma amiga, tem alguém que faz a viagem com a mãe, a viagem com a irmã. Tem muitos irmãos que vão. Então, aproveite, se você quer fazer essa viagem comigo, para Machu Picchu, final de julho, ou no dia 13, 14 e 15 para São Tomé das Letras. As informações estão todas lá no meu site, cristinalong.com.br. Lá no meu site também tem as informações sobre os livros que eu escrevi. Daqui mais ou menos 2 meses eu tenho um outro livro sendo lançado, que chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Então, tem todas as informações sobre tudo que eu faço. Tem um curso que eu vou ministrar agora em agosto, se eu não me engano, se não me falha a mente, que é Anjos e Mentores. Também é um curso que as pessoas procuram muito. Eu faço uma vez por semestre. Então, se você quiser, corre lá, faz sua inscrição para você não ficar de fora.
Gente, olha só, medo de ser. O que faz uma pessoa travar? O que faz uma pessoa bloquear a própria vida? O que faz uma pessoa não conseguir? É medo de ser. É uma pessoa que tem vergonha, é uma pessoa que fica ressabiada com as coisas que estão acontecendo. É uma pessoa que quer ser aprovada. Então, quando a pessoa quer ser aprovada, ela no fundo, ela não acredita em si mesma. Por quê? Porque fizeram ela não acreditar. Então, essa sensação de falta de acreditar em si mesmo, eu tiro hipnoticamente falando. Né, ali nos exercícios hipnóticos com a programação neurolinguística também, que eu trabalho, o que acontece? A gente tira essas sensações de dentro da pessoa. E aí a pessoa passa a se sentir plena, né? A pessoa passa a se sentir sem o medo. Então as pessoas voltam e falam: nossa, Cris, aquilo que eu senti, aquele peso nas costas, aquela sensação de falta de força, aquele medo foi embora. E aí a gente olha para a vida e aí eu faço ali um plano com a pessoa para mostrar para ela como ela tem que agir. Então, uma das minhas especialidades é comunicação. Então, todo mundo que passa lá pelo meu consultório vai aprender a se comunicar melhor com o marido, com a esposa, com os filhos, com o patrão, com os amigos do trabalho, porque a gente tem que aprender essa arte. Se comunicar é uma arte. Viver sem se comunicar, viver isolado numa ilha é fácil, né, gente? Mas a gente tem que entender que o mundo é feito de relacionamentos. Se relacionar é importante. E o ideal é que os nossos relacionamentos não nos tomem muito tempo. A gente não fique preso a discussões, a problemas, a sentimentos que você guarda dentro de você. Você tem que simplesmente se livrar ali da situação, se livrar no bom sentido, né? Passar pela situação da melhor forma possível. Então, existe técnica para isso, existe forma de entender. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa que você pode aprender agora, se você vai aprender agora, para começar a usar agora na sua vida. Uma pessoa emocionalmente bem resolvida, bem estruturada, define essa pessoa como uma pessoa que manda bem na vida, que consegue as coisas que ela quer. Ela tem uma característica muito interessante, então você vai aprender isso agora. A característica é o seguinte: ela é uma pessoa que ela não é reativa, nunca. É uma pessoa que ela só age. Só que antes de agir, antes de falar, ela pensa antes. Ou seja, uma pessoa que tem uma desestrutura emocional, ela não pensa antes de falar, ela não pensa muito, ela sai falando, ela não raciocina, ela não observa o que está acontecendo à volta, ela não observa como que ela está se sentindo, se tem motivo ou não para responder naquele momento. Agora, quando você passa a ter estrutura, você nunca fica uma pessoa reativa. Você para, não importa o que esteja acontecendo, pode ter um caos, né, na sua vida, você para e pensa. Você para e responde com calma. Você para e racionalmente você olha para sua vida. Olha que interessante. Então, gente, façam isso. Parem de ser reativos. Pessoas reativas, elas metem os pés pelas mãos o tempo todo. Elas muitas vezes falam coisas que não deveriam ser ditas naquele momento. E elas perdem muito com isso. Quando a pessoa perde, ela atrasa a própria vida. Então, é por isso que uma pessoa que é mais racional, ela geralmente, normalmente, tá? Ela é melhor bem-sucedida. Por quê? Porque ela tem uma característica de observar. Ela tem a característica de pensar antes de falar, de medir até que ponto ela deve falar certa coisa para o outro, de que forma, de que, né, em que momento. Agora, quando você é uma pessoa extremamente reativa, o que acontece? Você perde, porque você fala sem pensar, já foi, só que aquilo pode causar um grande estrago. Então, essa é uma das características que eu ensino lá no consultório, tem muitas outras. Então, você pode aprender a ser uma pessoa muito mais comunicativa e, principalmente, tirar todas as sensações ruins, sensações de impedimento, de traumas, de travas que impedem a sua vida, impedem você de realmente ser quem você é. Então, gente, anotem aí. O meu site é cristinalong.com.br. Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Desculpa. O nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. Lá tem todas as informações, pede lá para a Gabi no nosso WhatsApp, se você quiser saber informações sobre
as viagens, né, Machu Picchu ou São Tomé das Letras agora em julho, ou se você quiser fazer o processo de alinhamento emocional, eu chamo de alinhamento emocional esse processo, porque quando você tira as frustrações, os medos, as sensações que te impedem e ainda aprende o como, porque o como é importantíssimo, a sua vida deslancha, aí não tem mais motivo para você ficar preso. Agora, quando você não sabe o como, você vai patinar, você vai fazer coisas que não deve, você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Agora, às vezes a pessoa sabe o como, mas ela sente que não dá, que não pode, que algo impede, que ela não tem força. Então, em ambos esses casos, a gente muda o que você sente, muda como você interpreta a sua vida, o que você tá vendo, e você vai fazer uma grande mudança acontecer na sua vida. Então, eu sou Cristina Long, eu só consigo te ajudar se você chegar até mim. Então, gente, anotem aí. 96965 7748 96965 7748. Eu atendo inclusive via chamadas de vídeo. E o nosso site é cristinalong.com.br. cristinalong.com.br. Vou falar aqui o meu telefone pela última vez. 969657748. E é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês e até o próximo programa. Oi, gente. Saiu do ar? E aí, pessoal, tudo bem? Olha, quem quiser fazer parte lá do grupo de terapia, tiver alguma pergunta específica, manda lá pra gente no nosso WhatsApp, a Gabi inclui vocês. E quem quiser participar da viagem, lembrando que São Tomé a gente só tem 4 ou 5 vagas. Não tenho de cabeça, mas era 4 ou 5 que tinha hoje de manhã. Então, corre lá, faz sua inscrição. A gente vai no dia 13 de julho e volta no dia 15. São 2 dias, né? 2 dias. E se você quer ir para Machu Picchu, a mesma coisa. Machu Picchu a gente vai no finalzinho de julho. Então, é isso, pessoal. Então, um beijinho para vocês. Eu preciso deixar aqui o